Fazer discípulo é um processo que começa com ser modelo. Calma aí que o celular da Márcia inventou de falar sozinho aqui. Fazer discípulo é um processo que começa com ser modelo. O caráter é transmitido e não ensinado. Mais alguém compartilha aí? Mais alguém quer compartilhar alguma coisa aí, falar alguma coisa sobre essa frase? O pastor Washington falou que nós temos uma perspectiva aí que muitas vezes as pessoas olham e falam, não, a gente, como que posso dizer o nome? Nós falamos muito do modelo de Jesus e tal, mas Jesus fazia e ensinava, né? Então era transmitido também a partir do seu caráter, né? Pois não, pastor Sidney? Baseado nessa fala, eu sempre acreditei muito que a gente não segue o líder que não sabe para onde está indo. E o líder que sabe para onde está indo, ele tem um direcionamento e ele vai caminhar para algum lugar. Os seguidores, eles vão segui-lo. O tempo inteiro a gente vai ver Jesus indo para algum lugar, caminhando para algum lugar, e os discípulos fazendo o quê? Acompanhando, o seguindo. Jesus não falava, vocês querem ir? Ele falava, eu vou. E aí, quem quiser vir, estiver disposto a aprender, vamos junto. O caminho é para a gente percorrer junto, mas se você não quiser ir, eu não posso parar porque você não quer ir. Então, eu entendo muito mais nessa vertente de que o líder ele precisa puxar, o arrastar pelo exemplo, né? É o que o pastor vai de encontro que o pastor Washington falou. Se o líder corre, o povo anda, né? Se o líder anda, o povo para. Então, e isso é muito no sentido de ser modelo, né? Nós temos, a gente aprendeu o evangelho na igreja muitas vezes. Não sei se você aprendeu assim, mas se você aprendeu, você vai desfazer isso na tua cabeça agora. Não, as pessoas precisam. A pessoa precisa olhar para Jesus. Tá. A pergunta que eu vos faço é: a partir de quem que as pessoas olham para Jesus? A partir de quem? As pessoas não podem olhar para o homem, elas não têm que olhar para o homem, elas têm que olhar para Deus. A partir do líder. A representante, né? A partir do líder, a partir do. Porque, assim, dentro da perspectiva de Jesus, todos nós somos chamados para fazer discípulos. Todo cristão é um discipulador. E de fazer discípulos de todas as nações. O ir fazer discípulos, o ir para todas as nações não é para todos, mas o fazer discípulos é para todos. Aonde estiver. É onde estiver, porque... E aí, nesse processo de entendimento do discipulado de Jesus, a gente precisa tirar de nós essa questão. Não, as pessoas precisam olhar para Jesus, não precisam olhar para mim. Calma aí. Paulo disse, sede meus imitadores, assim como foi de Cristo. Paulo disse para Moisés, para Timóteo, ser exemplo dos fiéis. Então ele está falando, Timóteo, você precisa ter você é o modelo que as pessoas vão olhar antes de olhar propriamente para o Evangelho. Não sei se foi o Billy Graham, não sei qual foi que disse, de 100 pessoas, uma vai ler a Bíblia e 99 vai ler a vida do crente. É isso aí. Por quê? Porque nós precisamos entender que o discipulado de Jesus começa com ser modelo. O mesmo Paulo disse que nós somos embaixadores. E que é o embaixador? Embaixador. Você viu o problema que deu com esse negócio da embaixada? Que eu acho que o México invadiu a embaixada. Não, o Equador invadiu a embaixada do México lá no Equador para prender um cara. Que tá dando um rolo danado lá. Por quê? Porque a embaixada ali é o Estado do México representado por aquele... E todos aqueles concidadãos que ali estiverem, eles não estão sob as leis do Equador, estão sob as leis do México. Por quê? Porque aquelas pessoas que convivem ali, que moram ali, que vivem na embaixada, eles vivem no modelo da lei do México, não do Equador, embora eles estivessem dentro do Equador. Por quê? Embora onde estiver, eles repetem a mesma imagem.
Eles refletem a imagem daquele estado. Então, nós, onde estivermos, nós precisamos refletir a imagem e o modelo que é de Cristo. Quando as pessoas olharem para nós, elas precisam enxergar Cristo em nós. Amém? Então, é interessante essa perspectiva. Olha, não haverá uma relação entre discípulo e mestre se não houver investimento de tempo para cultivo da intimidade e conhecimento mútuo. Conhecer o mestre e permitir ser conhecido por ele. Pegando a relação do discipulado de Jesus, irmãos, nós aqui na comunidade do Calvário, nós temos falado constantemente, reajustar o nosso relacionamento com Deus. Por quê? Não tenho como fazer discípulo se eu não andar com o mestre, se eu não andar com Jesus, se eu não tiver, primeiro, se eu não investir tempo para cultivar uma intimidade e um conhecimento de Cristo. Porque eu não faço discípulos para mim, eu faço discípulos à semelhança de Cristo. E se eu não tiver intimidade com Cristo, com o Senhor, através da leitura da Bíblia, através de uma vida de devoção, através de oração, eu não vou formar um discípulo parecido com Cristo. Porque eu não sou parecido com Cristo, porque eu não andei com Cristo. Então eu vou fazer um discípulo à minha semelhança, e não à semelhança de Cristo. Então, é sério isso, irmãos. E quando vocês forem orar, orem para que vocês busquem ao Senhor durante a sua semana. Não deixe de ter o seu tempo com Deus. Acabei. E aí faça essa pergunta: como que está o seu tempo de devoção a Cristo? Se o meu discipulado precisa refletir Cristo, e para eu refletir Cristo, eu preciso viver em um processo de intimidade, comunhão e aprendizado com Jesus. Como está o meu tempo de devoção com o Senhor durante a semana? Como é que está o seu tempo de devoção com o Senhor? Há algumas semanas nós temos falado, gente, separa um tempo da semana, fale com Deus, coloque Deus na sua agenda, porque você precisa ter tempo com Deus. Não é uma questão de, porque o pastor Otoniel, porque o pastor Washington, porque o pastor... Não é. Irmãos, isso é uma questão de sobrevivência espiritual. O problema de nós, muitas vezes, termos dificuldades em relação a igrejas, é porque nós temos vivido uma espécie de cristianismo, de fé cristã, irresponsável, com uma irresponsabilidade quanto à nossa vida espiritual, quanto ao nosso relacionamento com Deus. Nós limitamos-nos a levantar as nossas mãos e dizer assim, amém, aceitei Jesus como Salvador, só que assim, eu aceitei Jesus como Salvador, mas não ando com Ele. Como está o seu tempo de devoção com o Senhor? Como você pode dizer que é discípulo de Cristo se você não andar com Cristo? E nós vamos ver os desdobramentos em relação a isso, aqui nessa aula. Então, o tempo de devoção ao Senhor, o tempo de entrega ao Senhor, de leitura da Bíblia, de oração, de contemplação, de meditação, de jejum, é essencial para a vida do crente. E aí, se vocês quiserem, tiver curiosidade, e quiserem comprar um livro, Celebrando as Disciplinas, e um outro livro chamado Disciplinas Espirituais. E depois eu pego para vocês direito quem que é o autor, mas um é Celebrando as Disciplinas e outro é Disciplinas Espirituais. E o pastor Douglas Gonçalves eu acompanho ele aqui nas redes sociais, ele está compartilhando um livro sobre o discipulado através da contemplação. Irmãos, essa é uma disciplina, é uma forma de devoção a Deus que nós pouco fazemos, que é a contemplação. Nós nem falamos isso em nossos cultos. Nós nem falamos mais de jejum em nossos cultos. Nós nem falamos mais de vida com Deus em nossos cultos. De uma leitura responsiva da palavra, de tempos com Deus. Aqui, graças a Deus, nós estamos falando continuamente sobre isso. Nós sempre falamos, na verdade, e agora nós temos fortalecido essa ideia. Gente, precisamos ter tempo com Deus.
Entendeu? Precisamos ter tempo com Deus. Eu vou deixar a pergunta e você responde depois. Você tem conseguido separar um tempo significativo para sentar-se aos pés do mestre e aprender dele, ser curado pelo seu toque, ouvi-lo e vê-lo? Tempo significativo, irmãos. Não é aquele tempo de, nossa, eu não tenho, eu não tenho o que fazer, vou ali falar com Deus. Ou, o calo apertou aqui, eu vou ali falar com Deus. Não, é um tempo significativo, é um tempo de qualidade com Deus. Pastor Sidney ia liberar o microfone e ia falar alguma coisa? Pode falar. Eu estava refletindo, é muito forte isso. Que tempo eu tenho tido com Deus? Se eu tenho tido com Deus um tempo de obrigatoriedade, de obrigação, porque eu tenho que fazer, ou se eu tenho tido um tempo com Deus de qualidade, que eu escolhi esse tempo para falar com Deus. Sim. Tal como um jovem apaixonado que não vê a hora de se encontrar com a sua amada, assim deve ser a nossa relação para com Deus. Não ver a hora de se encontrar com a palavra de Deus, com Deus em oração, com Deus em um momento de intimidade. Assim tem que ser, com paixão. E é literalmente o termo paixão, né? Até se transformar num amor forte, inabalável, um amor resistente para com Deus. Mas nós precisamos manter acesa essa chama, desse desejo, sabe? Assim como eu, quando comecei a namorar a Márcia, que eu morava longe, quem conhece Francisco Morato sabe que eu morava aqui no Silvio, ela morava lá perto do Escalada, e muitas vezes não tinha dinheiro, mas não tinha problema, porque eu pegava o taxola aqui e subia o morrão, subia os escadões da vida, descia os trilhos da vida de Francisco Morato, que só quem é de Morato sabe que os trilhos que tem aqui nessa cidade. Para quê? Para encontrar com a minha amada, para ter um prazer, aquele tempo gostoso de estar com ela, conversar com ela. E com Deus, como que é essa minha relação? E com o Senhor, como que tem sido essa minha disponibilidade de tempo? Tem sido apaixonante ou tem sido assim, tem que falar, tem que ler lá a Bíblia lá? E aí? Reflita com carinho sobre essas questões e separe um tempo de oração a Deus. E nesse tempo, procure estar inteiro na presença do Pai. Inteiro. O Senhor, Ele espera que nós estejamos inteiro com Ele, não pela metade. Glória a Deus, glória a Deus. Alguém quer comentar alguma coisa sobre essa relação do tempo com Deus aí? A Maite tá dando glória aqui. O Azael levantou a mão aí, Niel. O Azael levantou a mão. Sou eu. Pois não, pode falar. É interessante pensar que Deus, ele quer se relacionar. E a vontade de Deus se relacionar conosco, ela é tão grande que ele envia o seu único filho para morrer na cruz, para nos salvar. Mas ao mesmo tempo que ele morre na cruz para nos salvar, nós vemos que o véu do templo ele se rasga, né? E isso denota relacionamento, porque agora nós temos o livre acesso para se relacionar com Deus, e isso mostra que o quanto o Pai quer se relacionar com a gente. E aí entra aquela questão da reciprocidade, né? Será que na mesma proporção que Deus quer se relacionar com a gente quer se relacionar com Ele? Né? Porque em todo o tempo, na Bíblia e no Antigo Testamento e no Novo Testamento, nós vamos ver desdobramentos de Deus para se relacionar com a humanidade, Deus querendo se relacionar com o homem, e o homem sempre fugindo de Deus, né? E será que nos últimos dias, eu falo de mim mesmo, será que eu não tenho fugido de Deus?
Deus está querendo se relacionar, Deus tem se disposto a se relacionar comigo, mas o quanto eu tenho me disposto a se relacionar com Ele, porque não basta somente Ele se dispor a relacionar comigo, mas o quanto eu tenho me disposto a se relacionar com Ele. E aí é aquela questão da reciprocidade. Eu sei que nós nunca vamos atingir a mesma proporção do amor e da disponibilidade de Deus para se relacionar conosco, porque nós somos falhos, nós somos, né, mas é de se pensar. Deus, ele tem se desdobrado desde o início da humanidade para se relacionar com o homem, desde o jardim, e o homem sempre fugido de Deus. Nós sempre temos colocado prioridades à frente, né? Nós sempre colocamos coisas à frente, mas é de se pensar. Deus, ele quer se relacionar e nós queremos nos relacionar com Deus. E aí entra aquele desejo, né? Realmente, queremos? Ou nós queremos fazer, eu gosto muito daquela passagem, igual o povo lá do deserto. Vai lá, Moisés, fala você com ele por nós lá. Ou a gente fica terceirizando a nossa vida espiritual para outros. Entendeu? O Senhor não chamou, o véu do templo se rasgou para isso. Para que você não precise mais de ninguém intercedendo por você. Nem por mim. Para que nós tenhamos livre acesso. Jesus morreu na cruz do Calvário para nos dar livre acesso. Aí nós insistimos em terceirizar a nossa vida espiritual. Mas vamos lá. Conversar um pouco. Pode falar. O Gabriel estava falando. Relacionamento é algo que exige duas pessoas. Isso. Não dá para eu namorar sozinho. Você já viu quando um casamento está acabando e a pessoa, às vezes, no intuito de salvar o casamento, ela fala, não, mas eu vou amar por nós dois, eu vou fazer por nós dois, e não dá. Porque é 50-50, é 50-50. Você entra com a sua parte, eu entro com a minha parte. E Deus está falando para nós, e, cara, eu já fiz a minha parte, eu estou esperando você fazer a tua. E eu quero me relacionar, mas eu não quero me envolver. Eu quero me relacionar, mas eu não quero ir. Eu quero me relacionar, mas eu não quero deixar meu tempo. E a gente tem vivido isso aqui em casa, Ana Clara e o Dário. Cara, qualquer minuto que eles têm, eles ligam o WhatsApp e vai falar um com o outro. Aí o Davi até fala, tá falando com o Dário de novo. Sabe, tipo, é o tempo todo, eles têm vontade de um falar com o outro. E é isso que nós precisamos ter, de falar com Deus, essa mesma vontade. Poxa, eu quando eu trabalhava no São Paulo da Sorte, várias vezes estou dirigindo ali, e eu me pegava falando com Deus, poxa, Senhor, que bacana, eu estou aqui. E eu conversava com Deus. Um dia, uma das promotoras falou para mim, por que você fica orando no volante? Eu falei, porque eu gosto, cara, eu não estou aqui fazendo nada, eu gosto de falar com Deus, é um tempo que eu acho legal. E muitas vezes a gente vem no trem fazendo palavra cruzada. Cara, você pode falar com Deus no trem. É uma viagem de 55 minutos, está na luz. É uma bela oração, é uma bela leitura da Bíblia. É um tempo de qualidade que você pode ter com Deus sem impactar a sua agenda diária. Sim. Desligar o WhatsApp também, o Facebook, Instagram, né? 1 hora perdida ali no Instagram, zapeando, vendo Reels, dando risada, você pode aproveitar. Vamos falar um pouco sobre o discipulado de Jesus, né? Se alguém quiser comentar mais alguma coisa, levanta as mãozinhas em nome de Jesus aí, a gente vai conversar, tá bom? Como lido anteriormente, né, na aula passada, o mundo greco-romano do século I apresentava grande variedade de líderes religiosos, filosóficos e políticos. Cada um deles tendo seguidores comprometidos com seus ensinos, causas e crenças. Embora fossem utilizados vários termos para designar esses seguidores, discípulo, a palavra, era um dos termos mais comuns da época, ok? Vamos lá. O próprio Cristo, ele se considerava um mestre, como fica claro em João 13:13, quando ele diz assim, vocês me chamam mestre e senhor, e com razão, pois eu o sou. Certo? Então Jesus se considerava um mestre.
Nos evangelhos, Jesus é chamado de mestre. Nos evangelhos, 45 vezes. E nunca fala de Jesus como pregador. É como mestre. Somando-se os termos equivalentes a mestres, né? Existe nos evangelhos 61 ocorrências com termos ou mestre ou equivalente a mestre no evangelho quando se fala de Jesus. Então é interessante. Jesus, ele é visto pelos evangelistas, né? Por Mateus, Marcos, Lucas e João, como um mestre, e não como um pregador itinerante, algo do tipo. Precisa ficar claro. Jesus Cristo, portanto, era um rabi, um mestre, mesmo que não cumprisse todos os moldes de um mestre do judaísmo, porque existiam algumas características específicas com a ideia de mestre no judaísmo. Não vou entrar nesse mérito agora, porque a gente falou um pouco na semana passada sobre as características do discipulado, da relação mestre e discípulo lá no judaísmo, certo? Vamos lá. É importante notar que 2 grupos participaram de boa parte do ministério de Jesus. Eu estou pregando isso na igreja sobre aprendendo com Jesus no monte, certo? Quais eram os grupos? Os discípulos e as multidões. E enquanto eu pregava, eu deixei isso muito claro. Quando eu prego sobre isso aqui, eu falo assim, gente, irmãos, há 2 grupos. Há os discípulos e a multidão. Certo? Vamos lá. Vamos pensar aqui. Os discípulos e as multidões. E aí eu pergunto para vocês, de que lado você está? E de que lado você quer ficar? Citei um pouquinho o trecho da música, do hino, da canção, oh, meu Deus do céu, esqueci o nome do grupo. De que lado você está? De que lado você quer ficar? De que lado você quer ficar? Não. De que lado você está e de que lado você quer ficar? Catedral, sim. É Catedral, não? Não é. Eu esqueci o nome da banda. É um rock antigo. Cats Barnea, eu acho. Não é Cats Barnea. Fruto Sagrado. Não, não é Fruto Sagrado, não. Rebanhão. Onde está a honra dos orgulhosos? A sabedoria mora. Vamos lá. Lembrei, Rebanhão. Rebanhão não é do meu tempo, não. Quando eu aceitei Jesus, já tinha acabado a banda. Não, mas é do meu tempo. Eu resgatei. E aí, gente? De que lado você tá? De que lado você quer ficar? Os discípulos eram os que obedeciam ao chamado de Jesus para segui-lo. E aí? De que lado você está? E de que lado você quer ficar? As multidões eram aquelas a quem Jesus continuava a fazer um chamado. Elas constituíam um grupo neutro. Oh, meu Jesus Cristo amado. Ligado a Jesus, mais pela curiosidade do que por outro motivo. Pelos milagres, pelo pão. E aí, de que lado você está? De que lado você quer ficar? Hã? Faça uma análise agora da sua vida aí, rápida. Você tem se esforçado para obedecer o chamado de Jesus? Para segui-lo? Ou você está ali porque é gostosinho, você está ali porque é confortável, porque o ambiente é legal, os irmãos são gente boa, a igreja é legal, sabe? O som é maneiro, o ministério de louvor é bom, o pastor é descolado, legalzinho também, não pega no pé, sabe? Não, eu tô aqui porque, nossa, cara, não tenho o que fazer domingo à noite,
Ah, não tenho o que fazer durante a semana, aí quando tiver alguma atividade na igreja eu vou. Ou você é aqueles que falam, não, eu vou obedecer ao chamado de Jesus para segui-lo mesmo. Eu vou seguir Jesus. Vamos fazer uma análise agora do discipulado de Cristo comparado às outras propostas discipulares, com base na aula da semana passada? Vamos lá. Washington, isso mesmo. Ah, pastor, mas seguir Jesus é muito difícil. Vocês vão ver, agora que vai começar a ficar difícil. É difícil demais, então é melhor ficar aqui só no gostosinho, sabe? Ficar aqui só pra que vou me incomodar? Deixa que o Niel faz. Deixa que o fulano cicrano faz. Vamos lá, comparações. Na aula passada, nós abordamos as propostas de discipulado presente no Antigo Testamento no contexto judaico e no contexto helênico, correto? Então vamos lá. Mas afinal, é possível estabelecer diferenças entre o chamado de Cristo para o discipulado e os dos outros? Há como notar essas diferenças? Vamos ver agora. O discipulado estava vinculado ao mediador. E onde quer que se fale corretamente do discipulado, aí se fala de um mediador. Jesus Cristo, Filho de Deus, somente o mediador, Deus, feito ser humano, pode chamar a um discipulado de fato. Quem falou isso foi o Bonhoeffer. Certo? Teólogo Bonhoeffer. Por quê? Porque não há discipulado sem que haja um mediador. Ok? Então, vamos lá. Comparações. Bonhoeffer entende que uma percepção autêntica de discipulado só pode ser concebida por alguém que seja mediador entre a humanidade e o próprio Deus, Jesus. Inegável é a ousadia, e aí aqui a profundidade da proposta de Cristo, ao exigir que seus discípulos morressem para si mesmos, nascessem novamente e se tornassem novas criaturas vinculadas a Ele. Porque já começa a diferença aí. Jesus, ele fala, olha, o meu discipulado, ele tem um caráter diferente. Vocês precisam morrer para vocês, precisam nascer de novo e se tornar uma nova criatura em mim. Morrer para vocês, nascer de novo e se tornar nova criatura. E aí, veja como que é essa relação de Jesus, como ele transmite isso a partir da sua caminhada. Jesus Cristo, mestre, mediador, filho de Deus, o próprio Deus, torna-se servo e lava os pés dos seus discípulos. E na prática, Jesus está falando assim, eu sou o mediador, eu sou o mestre, eu sou o mediador, o próprio Deus, só que o meu discipulado é negar a mim mesmo, eu me tornei servo e vou lavar os pés dos meus discípulos. Ah, irmãos, eu não consigo ler isso, entender que Deus... Vamos pegar a nossa primeira aula? Jesus, junto com Deus, na criação. Um Deus todo soberano, mestre, mediador, o próprio Deus, traz um discipulado, que aqui você já começa a ter uma diferença, que enquanto nós falamos da semana passada, que os discípulos dos judeus tinham aquela ideia do comer poeira dos pós do seu mestre, porque no discipulado de Jesus, o mestre lava as poeiras dos pés dos seus discípulos.
Ah, irmãos, isso é fantástico. Discipulado judaico. Os discípulos comem poeiras dos pés do seu mestre. Discipulado de Jesus. O mestre lava as poeiras dos pés dos discípulos. Isso dá até livro. Isso. Só que nós precisamos, o pastor Rocha colocou, imagina isso, o impacto disso na época. Agora, imagina isso, o impacto disso hoje, que precisávamos novamente sermos impactados por esse espectro da liderança de Jesus. Alguém quiser comentar, pode falar. Eu vejo, como o pastor Washington colocou aí, imagina esse tipo de liderança na época lá, que os mestres da lei, eles estavam acostumados naquela vida onde o discípulo comia a poeira dos pés dele. Mas hoje, ainda no século XXI que a gente está, quando a gente chega com essa proposta de evangelho, ainda tem alguns pastores presidentes ainda fazendo com que os membros ainda limpem, né, comam a sua poeira e os sustentem, e quando chega a nossa igreja aqui com uma proposta de evangelho dessa forma, de Jesus, a gente causa um desconforto nessa turma também. Estamos aqui para isso. O Senhor me chamou para isso. Sabe, teve uma ocasião em um evento, não vou citar o evento, mas quem esteve presente percebeu, se não percebeu, e aí ficou cheia a igreja e tal. E a nossa igreja, nós não temos cadeiras no altar, né? Justamente por conta disso. Porque eu entendo que o pastor precisa estar no meio da igreja junto com o povo. O destaque da vida pastoral é estar no meio da igreja, estar no meio do povo. Infelizmente, já tive pastores que, para poder ter um tempo com ele, era quase que um sacrilégio, né? Você tinha que marcar agenda e não sei o quê e tal. Todo um ritual. Então, você tinha que falar com o líder A e depois tinha que falar com o líder B, falar com o líder C. Mas às vezes você queria falar com o pastor. Não. Fala primeiro. Cara, calma aí. O cara pegou aquela ideia do Jetro e, em vez de ele desenvolver uma liderança, uma liderança sadia, ele criou barreiras para que não chegasse nele. Para ficar cada vez mais longe sabe? Então, assim, por quê? Porque eu sou o mestre. Sabe? Eu sou o mestre. E como o pastor Sidney comentou, infelizmente nós temos. E aí nós tivemos, aí colocamos umas cadeiras por conta da lotação. Rapaz, foi eu que falei assim, irmãos, se tiver algum líder e quiser sentar aqui em cima, meu querido Jesus Cristo amado. Rapaz, parece que assim, sabe, assim, eu vi que tiveram pessoas que, tipo assim, sabe, assim, correram, que era para sentar lá em cima, sabe, assim, enquanto eu vi outros pastores que falaram, não, tá bom aqui, fique em paz, tá bom aqui. Mas por quê? Porque nós criamos um espectro de liderança não a partir de Jesus, mas a partir mais dos rabinos judaicos do que do próprio Cristo. Só um minutinho aqui, gente. A Maite tá dando glória aqui. Vamos lá. No discipulado concebido no Antigo Testamento, em que as atividades dos mestres e dos discípulos eram bem delimitadas, sendo o discípulo um servo e executando atividades destinadas apenas a servo. Então, no Antigo Testamento tinha essa relação. O mestre e os discípulos. O mestre, né? Os discípulos eram servos que executavam atividades destinadas a servos. Cristo rompe completamente com este paradigma discipular e expressa objetivamente o seguinte: pois bem,
Se eu, sendo Senhor e Mestre de vocês, lavei-lhes os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como eu fiz. João 13, 14, 15. Eu tenho falado aqui, eu tenho falado onde eu passo, liderança, de fato, é a que serve. Não é a que manda. Líder, que é líder, ele não dá ordem, ele dá exemplos. Certo? A partir da perspectiva de Jesus. Pastor, mas eu li um livro de liderança, de empresarial. Não, nós não estamos numa empresa, não. Você pode pegar algumas ideias? Pode. Mas o reino não é empresa. O reino, a hierarquia é invertida. O maior serve ao menor. Há um conflito. E muitas vezes há uma dificuldade das pessoas compreenderem quando eu falo isso. Aqui na comunidade do Calvário mesmo. Por quê? Porque nós vimos de uma estrutura, a maioria das estruturas das nossas igrejas, ela se consiste em quase que um sistema empresarial. Primeiro que se tem as escadinhas. Então, para você chegar ao pastorado, aí tem lá o pastor presidente que manda em todo mundo, e aí vem escalonado. Certo? Vem escalonada a liderança. Então, cria-se uma espécie de pirâmide. Quem está em cima manda, e os de baixo vão até chegar na base, que a base é a prole da igreja. Os plebeus, certo? Os servos, os serviçais. E aí há uma dificuldade nessa compreensão, muitas vezes, dentro das nossas igrejas, quando você traz essa realidade de que essa pirâmide precisa ser, em vez de ela ser assim, ela precisa ser invertida, há um desconforto. Ué, mas eu sempre participei de igrejas em que o pastor manda, os outros obedecem. Isso é muito forte, irmãos, muito forte. No pentecostalismo, e eu não estou falando mal do pentecostalismo não, irmãos, eu quero que vocês entendam, estou falando de estrutura de liderança, tá ok? Isso é muito forte. Agora, quer ver forte mesmo? No meio neopentecostal. Aí, meu irmão, no meio neopentecostal, o chicote estrala. No meio neopentecostal, meu irmão, é uma bajulação com a figura do líder. O líder é o líder máximo. O que ele fala é quase como se Deus estivesse falando, o próprio Cristo. Chega a dar pavor. Chega a dar semideuses. Chega a me dar arrepio. Não é uma falta de honra, irmão. Não estou falando que você não precisa honrar a liderança. Não é isso. Mas a liderança, ela aproveita-se dessa e se coloca como o detentor de toda a sabedoria e conhecimento e subjuga o povo. E nós estamos falando de uma liderança a partir de Jesus que ele dá o exemplo de serviço. Porque, como disse o pastor Washington, você fala que o líder é o caminho, né? O líder é o caminho, pastor Washington? Isso. Não é Jesus o caminho, é ele o caminho. Se não tiver debaixo da minha cobertura espiritual, não serve, não prospera, vai ser amaldiçoado. Vamos lá. Ele é servido e ele acha que o serviço dele para a igreja é subir no altar, pregar uma pregação de 1 hora e pronto, está feito o meu serviço. Servir a igreja. Não tem vida com a igreja, não se relaciona com a igreja, não se relaciona com os membros, com as necessidades dos membros. Ontem, não vou falar o nome de ninguém, tive uma conversa com uma pessoa e
E aí eu não posso falar, porque é ético também, né? Eu estava conversando com uma pessoa, e a pessoa falou, não, porque fulano de tal faz tal coisa assim na igreja, de vez em quando tal. E eu fiz uma pergunta, e quantas vezes o líder da igreja, o pastor, quando essa pessoa faz esse trabalho, ele já participou? Ele esteve junto, mostrando assim, estamos juntos aqui, ó, precisando de mim, tô por aqui. Não é todas as vezes. Mostrando, estando ali para dar suporte. A pessoa está desenvolvendo um evento na igreja, ali na sua igreja. Por exemplo, se alguém chega para mim assim, por exemplo, o pastor Isaías fala, Niel, eu queria fazer um evento na tua igreja, um trabalho assim, um treinamento. Não tem nada a ver comigo. Eu vou falar, vou ler, pastor, precisa de alguma coisa? Está precisando de algum suporte? Tá. Porque eu preciso servir. Ah, o evento não tem nada a ver comigo, então ele que se vira. Não, eu sou servo. Eu sou servo. O irmão da igreja está desenvolvendo um negócio lá. Os jovens estão fazendo festividade. Nós nos colocamos à disposição para servir aos jovens. Tá certo que eu falei que eu ia cobrar uma taxinha lá deles depois, mas não tem problema não. Um jantar. Né? Eles vão ter que pagar para mim um jantar. Tô brincando, irmãos. Por quê? Porque... Não é porque... A Vitória já tá rindo, Vitória. Já prepara o bolso. O Hugo até saiu. O Huguinho até saiu do grupo, da aula. Apareceu aqui. Depois que o pastor falou isso de cuidar, o Hugo até saiu. Ô, Hugo, ô, Rochelle, Rafa, pede pro Hugo voltar, que é só brincadeira, só. Não vai precisar pagar nada não pra mim, não. Ai, ai. Ai. Então, o pastor já tá querendo também já pegar um pedaço do meu. Mas assim, sabe que a pessoa respondeu pra mim? Não, nunca foi lá. Nunca pisou o pé. Então é difícil, irmãos. Sabe? Pregar, irmãos, pregar no domingo à noite, uma palavra de 40, 50 minutos é fácil demais. Dirigir culto é fácil demais. Organizar um culto de domingo é fácil demais. É muito fácil. Essa é a parte encantadora, né, Niel? E enganadora também. É a parte encantadora do pastorado ali. E, às vezes, alguns pastores, eles não se apegam ao que é o verdadeiro chamado pastoral e fica ali preso naquela parte que deveria ser somente o complemento, né? Pois é. Sabe? É triste, mas é verdade. Então, assim, irmãos, vamos refletir um pouquinho. A gente tem a Bíblia. Nós temos a Bíblia. Nós temos o exemplo de Jesus. Por que é tão difícil de a gente fazer essa reflexão e a gente olhar e falar assim, não, eu vou seguir Jesus? E aí, sabe o que acontece? Pastor Sidney, irmãos aqui que estão na aula, Sandra, a Tatiana que está assistindo aqui da gente, a Mônica e tal, no Facebook, o pastor Jorge. Sabe o que é mais complexo? Sabe o que é mais complexo para nós? É que a gente, muitas vezes, mesmo a gente falando isso, acontece um fator natural que quando você assume uma liderança, há uma tendência muito forte de nós deixarmos o modelo de Jesus e seguirmos o modelo de eu mando e os meus líderes têm que obedecer. Há uma inclinação do nosso entendimento de que ainda que a gente, poxa, o lema da Comunidade Calvário é viver e servir. A nossa igreja vive para trabalhar um projeto de liderança a partir do serviço. E aí há uma tendência de, mesmo em nosso contexto, as pessoas, ao assumirem liderança, elas entenderem a liderança como não como um serviço, mas como um degrau de se colocar acima do outro. Sabe? Agora eu sou líder, agora eu estou um degrau acima dos demais. É mais ou menos quase que natural. É difícil de nós entendermos isso, mas é meio que natural, um processo natural. Mas por quê? Nós vivemos em um mundo de competitividade, em que se esperam de nós
posições de destaque que se espera de nós, posições de lideranças, e lideranças não a partir do exemplo de Jesus, mas liderança a partir de contexto empresarial, em que quem está acima manda e quem está embaixo obedece. Pois não, pastor Washington? Ô, pastor, eu quero te fazer uma pergunta. E como que você olha as pessoas que aceitam viver debaixo disso, mesmo depois que elas começam a ter conhecimento de causa? Como que você vê isso? Como que você analisa isso? Porque, assim, a gente estamos aqui falando sobre a característica dessa liderança e fazendo esse contraponto, que realmente é uma coisa que é muito necessária para os dias de hoje, na questão do treinamento e desenvolvimento do pensamento de liderança. Mas e quando a pessoa já não é mais tão neófito na fé assim, e ele aceita ficar debaixo disso? Como que vê isso aí? Eu vou deixar essa aí para o Gabriel responder. Responde aí, Gabriel. O que você acha, Gabriel? Vamos ouvir os irmãos. A pergunta o pastor fez para mim, mas eu vou... O pastor mandou para mim, sabe jogo de vôlei? Ele recebeu, ele fez a recepção, eu sou o levantador, eu estou levantando para alguém cortar. Quem vai cortar? Eu sou só o levantador. Vai lá, Gabriel. Eu gosto quando o Kio fala também. Cadê o Kio? Cadê o Kio? Eu vou até parar aqui. Por aqui, irmão, só estou ouvindo hoje. Não, mas corta aí, Kio. Corta aí. O pastor Washington falou aí. Repete a pergunta porque eu cortar. Depois do Kio, eu quero ouvir o Gabriel também, se ele concorda ou discorda do Kio. Vamos fazer essa pergunta é muito boa, então eu quero fazer uma... Pastor, repete a pergunta, só que seja mais sucinto, que você fez foi muito teológico. Tá bom. Tá bom, vou fazer aqui. É assim, ó. A gente tá mostrando aqui o contraponto da liderança de Jesus e da liderança dos fariseus, dos rabinos da época, essas coisas todas. Mas e quando nós olhamos para a igreja e olhamos para as pessoas e percebemos que elas não são tão novas na fé, então ela já consegue diferenciar isso e vendo que os líderes não estão exercendo uma liderança parecida com a de Jesus, mas mesmo assim elas insistem em ficar debaixo dessa cobertura e debaixo desse jugo todo aí. Tava pensando nisso agora há pouco, que eu tava até conversando com o Cega sobre isso. É que a gente vê nas igrejas hoje, né, principalmente essas igrejas neopentecostais, ou até mesmo algumas pentecostais, que as pessoas viram líderes quase que compulsório, né? Eles seguem a escadinha, igual o Neil falou, aquele sistema de anarquia, e vira líder, porque tem o tempo de casa. Só que assim, a gente vê, eu já estive em algumas igrejas que a pessoa, ela tem traços, ela tem perfis de liderança, mas não tem traços comportamentais de liderança. De a pessoa igual rejeitar a si próprio e viver para Cristo. E quando você vive para Cristo, assim meio que automático, demonstra essa liderança. Para mim isso é muito pessoal. A pessoa vê que não tem, o seu líder está lá porque foi compulsório, o seu líder está lá talvez porque tem uma aptidão um pouco mais próxima do líder supremo da igreja, né? E continua lá. É erro. Eu acho que a pessoa ela se congela um certo momento. Porque eu vi uma vez uma postagem sobre ser santo, mas imperfeito. E a imperfeição, nós sabemos que somos imperfeitos, reconhecemos a santidade de Cristo e queremos ser igual a Cristo. E assim, a pessoa tem que evoluir. Eu sou uma pessoa que acredito muito, eu sou da linha de pensamento do cristianismo, mas que tem que viver a evolução, né? Tem que evoluir, crescer, mas eu falo no crescimento espiritual. Isso quando a pessoa cresce espiritualmente, ela acaba aprendendo que, pô, aquele padrão de liderança não está refletindo o que o evangelho pede, que eu trabalho com um rapaz mesmo, que a igreja dele, eu até fiz um comentário, fui buscar ele esse dia na casa dele, que a igreja dele tem aquelas placas que tem a foto do líder, né? Aí eu dei um cutucãozinho de leve, assim, falei, o camarada é Rafael, a sua igreja lá tá a placa, tem 2 pessoas na placa? Claro que eu sei por quê, né? Mas eu queria ver a opinião dele. Ah, sim, é o bispo e a bispa. Eu falei, mas por quê? Por que põe a placa deles lá? A foto deles?
Ah, porque a igreja é assim. Falei, ah, tá. É engraçado isso, né? Assim, é diferente, né? Para mim é muito novo essa questão de nome. Então a gente vê que Porque eu a- quero uma foto Oi. minha, quero uma foto minha da marcha na frente da igreja. Do lado da cruz lá ainda, hein? Do lado da cruz lá ainda. Aí a gente vê que existe essa necessidade de evidenciar o líder. Eu vi uma vez uma ilustração, o pastor falava bem assim, ó, quem quer ser líder tá no cantinho ali, ó, tem o cantinho do banco. Quem quer ser líder vai lá, pega seu banco, toda vez que for falar tem que subir no banco. Aquele que o Niel falou, você tem que demonstrar um degrau a mais, sendo que você tá no degrau a menos, né? Pelo menos na convivência, no empirismo, é a questão de servidão. Então, assim, quando a pessoa persiste numa liderança entre aspas, né, errônea, também está errando. Eu vejo que a pessoa tá vendo que não tá dando certo e o seu líder não é humilde para reconhecer que precisa melhorar, que precisa evoluir, precisa ir junto. Eu já vivenciei isso. Cheguei para uma certa liderança, falei, ó, vocês têm todo a aptidão, todo o dom de crescimento. Só que tem alguns fatores que precisa ser trabalhado. Ele falou para mim assim, ó, eu sou o líder e você é o liderado. Você quiser estar comigo assim, você tem que estar assim, tem que estar nesses padrões. Eu respeitei, porque quando eu cheguei já estava. Então eu não podia querer sentar na janela, eu tinha que pegar primeiro e ficar no corredor. Mas eu dei a minha opinião, né? Aí ele fechou a porta. Falei, tudo bem, né? Eu fiz igual o evangelho, batia o pó da roupa e toquei o barco e continuei. Então a gente vê que esses padrões já está impregnado nos costumes gospels brasileiros, né? Evidenciar o líder. Eu tava assistindo ontem tava zapiando aqui na televisão e coloquei no canal da Renascer, cara, a coisa é até engraçado, parece stand-up. Sério, sem desrespeitar o apóstolo, não quero desrespeitar ele. Mas parece stand-up, parece que ele tá fazendo stand-up no culto. A gente que lê um pouco mais a Bíblia, eu até falei com a Ariela, né? Se a Ariana tiver online aí, eu vou ficar 20 dias sem ler minha Bíblia, hein? Porque ela tá com minha Bíblia renovou na capa, então eu preciso da Bíblia para poder ler, hein? Então a gente vê que é um costume nosso. E a gente tem, sim, que ser crítico, não a crítica destrutiva, mas a crítica de crescimento, crítica de ajudar, de quantas vezes eu e o Niel já tivemos impasses. Hoje eu tô mais sossegado, porque o Niel agora é pós-graduado, eu tenho que ficar baixar mais a orelha, né? Mas eu já tive muitos impasses teológicos, que eu tenho minha opinião, ele tem a opinião dele, mas ajuntamos um pouquinho de cada e damos um crescimento também. Essa é a minha fala. As conversas do Kio. Olha as conversas. Vamos lá. Quero ver uma pessoa que eu estou vendo aqui, eu quero ver uma pessoa nesse sentido. O Fabiano. Depois eu quero ouvir outra sobre essa pergunta do pastor Washington aí. Como que a gente pode pensar essas pessoas que, mesmo observando uma liderança que não segue os princípios da liderança de Jesus, de serviço, com abuso de autoridade, tudo isso, e essas pessoas continuam ali. E a pessoa não é mais neófita na fé. E aí, Fabiano? Fabiano falou que ia pedir conta da igreja. Porque a gente teve um encontro sexta-feira aqui, e aí o encontro foi mais ou menos nessa linha que nós estamos conversando aqui. Ele falou, essa igreja aí não tem prosperidade, não tem chave de carro, não tem você o preferidinho de Deus. Não, aqui tem não, irmão. Eu falei, ih, rapaz, acho que eu pedi minha conta. Fala aí, Fabiano, se tiver aí disponível aí. Ah, isso mesmo, né? A gente falou, né? Que esse evangelho aí é esse mesmo, né? Não tem outro evangelho para pregar, né? Aí não tem chave de carro, não tem nada, né? Aí a Pamela brincou, eu vou pedir minhas contas, hein? Que é isso, né? A gente é chamado para servir, né? É uma lógica diferente do que você é acostumado a ver, né? E é legal isso também. E o que você falou lá de cima, me incomoda aquelas cadeiras quando fica lá em cima também, viu? Aquelas cadeiras em cima, aí fica ali, parece uma superioridade, né? E eu também entendo isso, que tem que estar junto, né? E aí é bom ver, né? Que na igreja, quando chega alguém, se não souber quem é o pastor, nem sabe quem é. Porque aí você tá tocando lá, aí vai ficar procurando alguém ali, vai ficar olhando, ó, talvez é aquele, aí sai lá o Niel lá.
tocando um instrumento, né? Tá servindo a Deus, né? Eu tenho. Isso, precisa servir. Como que é o nome daquele rei? Alguém me lembra o nome do rei lá que vestiu a capa do Acabe lá e quase morreu? Jeroboão? Eu não lembro o nome do rei. Eu tenho o meu teste de frente aqui na igreja. Todo mundo, quando chega na igreja, pelo menos, é tão bom quando ele está na igreja, porque todo mundo, quando chega na igreja, nem pensa que sou eu, pastor. É o Sidney. Se alguém tiver alguma coisa contra o pastor da igreja, vai logo direto do Sidney. O meu teste de ferro aqui. Mas assim, brincando, pastor Sidney, mas assim, me incomoda. Mas assim, agora eu posso fazer um parênteses aqui sobre essa questão das cadeiras que eu falei, que me recorreu. Obviamente que há uma tendência muito grande de essas cadeiras que normalmente ficam nos altares das igrejas, e não tem problema. Sim, para mim é um problema, né? Porque mostra uma ideia de superioridade, e aí mostra, parece que assim, as pessoas não estão, muitas vezes as pessoas estão ali embaixo, elas estão ali para chegar lá, certo? Não é nem mais para chegar no céu, é para chegar naquela posição, de estar naquele altar, de estar naquele púlpito, enfim. Mas o fato de não ter cadeiras no altar, e a igreja, e o pastor está no meio da igreja, ou está ali na primeira fileira da igreja, alguma coisa do tipo, não quer dizer que esse pastor tem uma liderança à semelhança de Jesus, porque ele pode muitas vezes estar ali, não tem na igreja dele cadeiras no altar, mas ele criou um altar dentro dele. Ele criou um lugar de destaque dentro dele, em que ele não convive com as pessoas comuns da igreja. O acesso dele é só com a liderança e pronto, acabou. Certo? Por quê? Porque ele criou para si altares. Ele criou para si um lugar de destaque. Mesmo que não tenha na igreja, exemplificado ali na igreja, mas ele tem dentro dele e ele exemplifica isso no seu convívio com a igreja. Pois não, Azael? Pois não, Gabriel? O que eu vejo é que existe hoje, dentro dessas igrejas aí, uma forte cultura da manipulação, né? Porque esses dias eu estava até ouvindo, eu vi o senhor citando aí o Douglas Gonçalves, e eu estava vendo ele falar a respeito de liderança, e o que se confunde muito hoje é aquela questão da cultura da honra, né? Tem muita gente que acha que honra é isso aí, entendeu? É sentar lá em cima do altar, é bajulação, né? E é o que eu vivi, né, em alguns lugares que eu passei, e via que havia uma forte manipulação através da questão do emocional, aquilo que o senhor já falou, ó, se você não fizer, você está em desobediência, você está em desonra, e tudo isso daí, para se vencer isso daí, é necessário, assim, um fortalecimento na palavra, né? Porque precisa estar muito fortalecido na palavra para entender que esse não é o verdadeiro modelo de discipulado de Cristo e vencer essa manipulação, né? Porque esses líderes eles trabalham muito forte assim na questão emocional das pessoas, né? Na questão da manipulação é ferrenha, é algo assim, é difícil de, como que eu posso dizer, uma pessoa que é nova na fé, é difícil dela sair disso. Por quê? Porque ela vai crescer naquilo dali, ela vai viver naquilo dali o resto da vida dela sendo manipulada. Agora, essas pessoas que já têm um conhecimento da palavra, como que eu posso dizer? Acaba se tornando algo comum, entendeu? Algo que, assim, tanto faz, é confortável. Aí entra aquela questão do plano de carreira, né, que existem nessas igrejas. Eu já alcancei um nível, já alcancei um certo status, e agora, para mim sair disso daqui, eu vou ter que começar do zero, entendeu? E aí as pessoas não querem se desfazer disso, de toda essa caminhada, por causa da manipulação e por causa desse plano de carreira que elas estão seguindo. Então, assim, é algo que, assim, para vencer, entre aspas aqui, você precisa ser um rebelde, irmão. Precisa chutar o pau da barraca e já era, e vamos seguir Cristo. E isso
se tornam manipuladores também, porque é um modelo de discipulado, né? As pessoas que não saem desse modelo de discipulado, né, que não são os rebeldes, né, porque quando saem, são dados como rebeldes, né, desonrou o líder. E aqueles que permanecem, eles se tornam manipuladores também. Por quê? Porque eles vão seguir o modelo de discipulado daquele que está manipulando. Então, é até interessante, porque o Douglas Gonçalves, ele fala algo que é verdade, é muito forte, mas ele fala que esses daí são os verdadeiros lobos em pele de cordeiro, esses líderes, manipuladores, não discipuladores, né? E aí existe uma grande diferença. Existem aqueles que são discipuladores, líderes discipuladores, que é aquele que vai discipular conforme a palavra, vai trazer crescimento espiritual para a sua vida, e existe os manipuladores, né? E os sinais da manipulação é sempre o quê? É sempre o eu, né? É sempre eu fiz, eu vou fazer, né? E isso daí, irmão, corre disso aí. E eu já passei por isso, né? Em alguns lugares que eu passei aí, na caminhada cristã, eu vi muito isso daí, e é um perigo, porque as pessoas ficam presas nessa cultura da manipulação, e para sair é só se rebelando mesmo. Nos lugares que eu passei, eu sou visto como rebelde, porque eu desonrei, eu saí, e eu tô nem aí, irmão, quero seguir Cristo. O pastor Cidinho tinha levantado a mão, mas assim, o Gabriel falou um negócio aqui muito importante, e o Washington também levantou a mão. Ele falou assim, que há primeiro, há uma conformidade com o sistema, porque muitas vezes a pessoa já galgou alguns degraus, né? Então ela não quer voltar, então ela se sente confortável ali, ok? Então ela também não quer entrar no confronto, porque ela já alcançou alguns níveis de liderança. E só que ele falou um negócio, que é a questão da manipulação. Muitas vezes as pessoas não percebem que estão sendo manipuladas, ou esse discipulado, manipulados mesmo, mas como o Douglas não sabe, só não foi eu, mas assim, e elas não conseguem fazer um paralelo com o discipulado de Jesus. Por quê? Porque qual é o padrão majoritário das igrejas no Brasil? Então você tem uma ideia, uma padronização de uma forma normalmente comum de evangelho no Brasil. Então poucos são os que rompem com esta forma, e aí você tem uma padronização. E quando você tem essa padronização, quando a pessoa olha em sua volta, ela diz, eu não vou sair daqui porque nos outros lugares é tudo assim também, então se aqui eu já galguei alguns degraus, já cheguei a algumas lideranças. Se eu sair daqui, for para a igreja A, lá é da mesma forma. A igreja B, lá é da mesma forma. A igreja C é da mesma forma. Então ela não tem outro padrão. Pelo menos existir tem outros padrões. Mas elas não conseguem enxergar, elas não conseguem romper essa bolha. Então, à sua volta, normalmente ela vai estar cercada de igrejas, de estruturas muito similares. Então, aí não faz sentido mesmo romper com isso. Por que eu vou romper com esse sistema se em todos os lugares é a mesma coisa? Então, acaba não fazendo sentido para ela. Aí, quando ela rompe essa bolha e ela, opa, tem outro mundo aí fora, tem outras possibilidades, aí começa a dar problema para essa liderança manipuladora, porque você começa a contrapor, você começa a questionar, e aí você começa a não ser bem-vindo, você começa a ser persona não grata, você começa a ser aquele que não entendeu a visão, você começa a ser aquele que está se rebelando contra o seu líder, não toqueis nos ungidos do Senhor, nem maltrateis os seus profetas, aí começa a usar Bíblia de forma totalmente inventada, e aí pronto, dá no que dá, a gente tem isso. Mas o importante é nós estarmos aqui. Eu sou a favor de um entendimento que, cara, eu preciso questionar. O Niel, ele é o pastor da Comunidade do Calvário, mas ele não é infalível. Ok? Infalível só Jesus. O pastor Cidinho tinha levantado a mão primeiro, depois o pastor Washington. Eu vou até parar a apresentação, que não vai dar tempo de a gente terminar essa apresentação hoje. Falei que não ia dar tempo? Eu falei que não ia dar tempo? Eu vejo que esse estilo de administração eclesiástica, a gente sabe que é chamado de episcopal. Isso. O líder de cima manda e de baixo vai fazendo. Isso não é uma invenção pentecostal, né? Isso começa na Igreja Católica e, infelizmente, o crente, em vez de aprender certo, aprendeu com o católico. Mas, assim,
que eu vejo muito forte, como a gente falou aí de romper. Eu não vou sair da igreja A para a igreja B, porque é igual, da B para C é igual. Só que também, como eu passei boa parte da minha vida lá dentro da Assembleia, vou falar onde eu fiquei, a Assembleia de Deus, eles falam claramente que se você sair para uma comunidade, você está deixando de ser crente, irmão. Comunidade evangélica é coisa de quem não quer igreja. Eu ouvi isso. Nós não Crente que queremos sai a de uma igreja mesmo, igreja pastor. Nós para queremos ir para a comunidade evangélica, ele não quer mais ser crente, quer a porta aberta, quer a porta larga. Entendeu? Eu ouvi isso hoje. Isso é o que os caras ensinam lá. Um pouquinho antes de eu entrar, eu vi um videozinho do pastor. Eu vou falar aqui, que ele tá público, ele falou lá, então eu não vou nem falar nada contra a imagem dele. Ele falando no altar, o pastor Elias Cardoso, do Ministério de Perus, ele falando justamente essa frase, nesse sentido, nesse contexto, falando, olha, as pessoas, as nossas irmãs não querem mais fazer culto de ciclo de oração, querem fazer chá, isso é coisa de comunidade, isso não é coisa de igreja séria, mais ou menos nesse sentido. Sim, e aí, assim, essa ideia que alguns líderes têm de comandarem e assim, os caras estarem acima do bem e do mal, na verdade, os caras têm um ensinamento, porque eu ainda, quando criança, meu pai frequentava a reunião de obreiro e, de certa forma, a gente acabava participando com ele. Meu pai congregava com o pastor Joaquim Marcelino, é um pastor de 1960 para 70, e 80. O pastor Joaquim Marcelino, nas reuniões de obreiro, ele falava, irmão, você precisa entender que você, quando é chamado ao ministério, você não sobe um degrau, você desce um degrau. E ele dizia, se você é membro da igreja e você é cooperador, agora você é membro e cooperador. Agora eu sou diácono, você é membro, cooperador e diácono. Eu sou presbítero, você é membro, cooperador, diácono e presbítero. E quando você é pastor, ele falou, aí é muito mais sério, porque você é pastor, evangelista, presbítero, diácono, você é tudo. O pastor, ele não pode ser visto, segundo o pastor Joaquim Marcelino falava, como a figura santa da igreja. O pastor ele tem que ser visto como o irmão que limpa o banheiro não veio, o pastor limpa. A irmã que rege a mocidade faltou, o pastor rege. Então, assim, o pastor é aquele cara que ele vai ter que fazer todas as funções da igreja quando necessária. E não é isso que a gente vê. Pastor Washington, Meu Deus, o negócio aqui parece que ficou sério, né? Mas peraí. Ô, irmãos, eu vou deixar... Já estamos terminando a aula, né, Neil? Mas eu vou falar aqui por que eu fiz essa pergunta, que é para a gente poder olhar... que é para a gente poder olhar essas coisas com um olhar diferenciado. Que o pastor dele, ou a liderança dele, fugiu do modelo de liderança de Cristo, e mesmo assim ele insiste em ficar debaixo dessa cobertura, ou nessa igreja, ou debaixo dessas ordens todas. E aqui no debate a gente falamos sobre vários porquês, mas para mim, eu vejo assim, dois maus assim, são uma coisa que é fruto desse tipo de comportamento. O primeiro mal que eu vejo, e que, na verdade, adoecem as igrejas cada dia mais pela questão do membro. Eu não estou falando do pastor, entende que a gente está falando da liderança. Pela questão dos membros que estão debaixo desse tipo de liderança aí, cuidado, ficarem lá coniventes, mesmo sabendo que ele saiu da visão. O primeiro mal que eu vejo é a questão que eles ficam ali e ficam aplaudindo a posição e o comportamento desses líderes. Com isso, o que acontece? O primeiro mal, o líder ele nunca é confrontado a mudar. Por quê? Porque ele criou um modelo, ele sabe que ele está totalmente fora, todo mundo que está ali com ele sabe que ele está fora, já perdeu o rumo, não tem nada parecido com Jesus, mas o que acontece com ele? Ninguém ali que teve a visão, que sabe,
vai impulsioná-lo a mudar. Por quê? Porque continuam aplaudindo, porque continuam ali. Então, assim, o mal que eu vejo é que se as pessoas continuam ali, continua dando ibope, continua fortalecendo o pensamento que ele tem, mesmo estando com o pensamento errado. E essas igrejas, elas se tornam igrejas doentes. Elas se tornam igrejas doentes. Por quê? Porque a liderança reflete sobre os liderados. É tudo isso aqui que a gente está falando. Um segundo mal que eu vejo, e que aí é o que acontece quando nós recebemos pessoas que vieram muitas vezes, que nasceram, foram criadas nesse ambiente e foram enxertadas nesse ambiente. Quando a gente recebe essas pessoas, elas não aguentam o confronto com a palavra e com a sã doutrina, que é justamente isso que nós estamos falando. Pega um camarada desse, que ele nasceu, foi criado nesse negócio, e traz ele aqui e fala, irmão, agora você é servo de todos, como o pastor Sidney acabou de falar. Eles não suportam. Então, assim, olha só como isso aí é mais grave, que a gente vai mais fundo do que a gente estamos pensando. É dois mal. O povo que fica ali aplaudindo e aceita ficar debaixo disso aí, impulsiona o pastor a continuar todo errado do jeito que ele está, então vai fortalecendo a teologia dele, vamos dizer assim, a teologia dele, a forma dele de pensar, a forma dele de agir, e ele não é confrontado a mudar, a ter esse impacto pela palavra e pelas escrituras de como deveria ser realmente a liderança, e as pessoas que ficam muito, muito debaixo desse sistema aí, ficam com a mente cauterizada, que quando são confrontados pela palavra, não suportam. Não suportam, irmão. De verdade. Por quê? Porque está tudo. Porque por causa de uma liderança doente, falha. Então, é assim, a questão que eu levanto é assim, irmãos, o André, ele até deu risada, que domingo eu fui pregar numa igreja aqui em Dayatuba, e quando acabou o culto aqui, eles foram para lá. Eu fiquei no culto aqui até 7 e pouco, que aí o culto lá começava depois das 7, e depois fui para lá. Quando acabou o culto aqui, aí eles foram para lá, ele, a Fernanda e a Mônica. E ele chegou bem na hora, e depois ele ficou zoando comigo, ele falou, irmão, quem que fala isso em público? E eu estava pregando, e vocês sabem que eu gosto do Antigo Testamento, eu estava fazendo um contraponto do Antigo para o Novo, e estava desfazendo um monte de crença que estava estampada no rosto dos irmãos que estavam me ouvindo, que eles, de interpretação errada do texto, e aí eu falava para o André, chegou na igreja bem na hora que eu falei assim, outra coisa, irmão, não acredita em mim, não. Abre a Bíblia. Eu falava para eles, não acredita no que eu estou falando, no que eu estou pregando. Abre a Bíblia e vamos ver agora a luz da Bíblia. E aí o André chegou e falou, mano, você é louco. Porque você vai na igreja dos outros e fala que não é para eles acreditar em você. Então, quando você sai de lá, sabe o que acontece? Eles vão querer abrir a Bíblia toda vez que o pastor deles abrir a Bíblia. Eu falei, mas é isso. Essa é a ideia. Tá levando costume para outro lugar, Washington? Eu falei, irmão, mas não acredita em mim, não, porque, e se eu errar aqui, se eu estiver falando coisa errada aqui, vamos abrir o texto e ver a luz da Bíblia. Porque, irmão, é isso aí que eu falo para você, que é um mal maior, porque, assim, ó, se a liderança, ela fugir da liderança semelhante de Jesus, mas a igreja que está ali, a igreja que ele lidera, fala, ô, pastor, ó, presta atenção, pastor, o senhor está fugindo aqui, o senhor está fugindo ali, entendeu? Mas pode ser, aí eu vou falar, pode ser que consiga alguma coisa, mas pode ser também que não. Só que se eu continuar ali, eu estou sendo esse trampolim que ele precisa para continuar da mesma forma. E quando eu sair dali, irmão, eu já não suporto mais essa doutrina. Não suporto mais a palavra. Só que esse confronto se dá até, inclusive, na forma como que se organiza de início a igreja. Por exemplo, nós temos uma estrutura aqui na igreja que permite essa realidade. Aí, sim, a comunidade Tavares. Pastor, ó, você está fugindo aqui, tal, a gente tem uma estrutura para isso. Agora, na maioria das igrejas, não. Eu quero ouvir o Fabiano. Eu quero ouvir o Fabiano. Fala aí, Fabiano. E depois, acho que eu levanto a mão. Se alguém mais quiser falar alguma coisa, levante a mãozinha e a gente vai ficar 5 minutos a mais só, irmãos. Eu vou ser breve aqui. Eu estava pensando, né, que no teatro, quando eu estava líder do teatro, aparecia pessoas, por exemplo, você vai fazer o papel da empregada. Ah, não, o papel da empregada eu não quero. Eu quero fazer um outro papel, entendeu? Quero fazer algo mais tal. E aí eu fiquei pensando, não acontece só
talvez no teatro. Isso pode acontecer no louvor, pode acontecer em diversos lugares que as pessoas querem mais se aparecer do que apareça Cristo, né? Então, tem uma tendência do ser humano, né, de querer se mostrar, se aparecer, quero ser líder, eu quero ser o responsável, eu quero ser o líder, quero mandar, né? E aí, quando vem para o evangelho, não é isso. Você não quer ficar mais próximo ali, que nem o João e o outro queria sentar mais perto ali de Jesus, né? Para se aparecer. Jesus ensina que não é isso. Que do meu lado ia ter duas cruzes, né? Então, você tem que entender que o evangelho não é isso, né? E aí a gente é confrontado, porque a gente é chamado para servir, né? E não ser servido. Bela exemplificação, Fabiano. Exemplifica bastante como que é a nossa mentalidade, né? O que eu também levantou a mão. Se alguém quiser falar alguma coisinha, levante a mãozinha e a gente vai soltar o mute você. Fala aí, Pedro. Então, eu tive uma experiência, isso que o Washington falou, estava numa igreja, e o líder lá, o sumo sacerdote, o semideus lá, um arcanjo que desceu na igreja lá, ele tava numa reunião lá, ele falando sobre dízimo e oferta, né, só os líderes lá, e eu peguei, até então eu tava escutando de boa, né, que ele falava que é costume da igreja, visão da igreja, tal, tal. Aí ele pegou uma parte da Bíblia lá, da oferta de Eli lá, e começou a falar de primícia. Até aí tudo bem. Aí ele começou a falar que tinha que entregar a primícia pro sacerdote, que é todo mês, tal, tal. Aí me confrontou. Aí eu peguei a Bíblia e falei, não, ô, pastor, não é assim não. Se você fala pra mim que é um costume da igreja fazer isso, tudo bem, mas Pastor, biblicamente não tem não. isso não. Bispo. Não, era apóstolo, já tava na ascensão para apóstolo. Ah, é. Aí eu peguei e falei assim, ó, carga d'água até eu escuto, mas heresia não, pelo amor de Deus. Eu falei assim, Deus tirou a costela de Adão pra fazer Eva. Parece que Deus tirou a própria costela pra fazer você. Você vive num mundo utópico. Então me dá a passagem que eu vou pra esse mundo seu, porque hoje que eu vivo aqui não é assim. Aí pronto, aí o chicote estralou. Aí eu fui tirado até como herege. Peguei e falei assim, desculpa, se você não tiver pelo menos um mínimo conhecimento bíblico, pastor, então era bispo, né? Não dá pra gente conviver, a gente andar junto, porque eu acho que o nosso evangelho é de vertente diferente, é um outro mundo, um universo paralelo. Aí foi quando eu chamei de pastor lá na reunião, ele levantou, bateu a mão na mesa e falou, eu não sou pastor, eu sou bispo. Eu falei, então, desculpa, então, eu vou me levantar e sair no meio, e sair como errado ainda. Aí ele me desvinculou da igreja pelo Facebook. Como que você desonra um homem de Deus desse jeito, chamando ele de pastor? Mero pastor. O homem já Então, é quase assim, apóstolo, que eu. então, existe, isso tá no nosso dia a dia, no cotidiano, existe pessoas nesse mundo paralelo. Vive Tem. um universo paralelo. Já aquele desenho Homem-Aranha multiverso, então ele tem um Aham. multiverso gospel também. E tem vários multiverso gospel coexistindo no meio de nós. Amém? Ô, Niel, quero perguntar por que o que está falando aí para o pastor Washington. Depois de apóstolo, o camarada vira o quê? Quarta pessoa da Trindade? O patriarca, né? Porque ele vira um diplomata. Isso, É que patriarca. lá na prefeitura lá, ele é o diplomata que faz quem viu aquele desenho Avatar com a história de Aang? Ele é a ponte entre o mundo espiritual e o mundo humano. Irmãos, alguém mais quer comentar alguma coisa? Eu passo agora. Oi? Eu passo agora. Agora foi essa. Ai, Jesus. Mas olha, brincadeiras aqui, a gente riu um pouquinho no final, mas uma aula confrontadora. E exemplificando, eu acho que quase o que todos nós que aqui estamos na sala já viveu um pouco. Dificilmente a gente vai encontrar alguém que não tenha passado por esse sistema ou que não tenha sido machucado por alguma liderança ou que não tenha sido humilhado por liderança, como eu acabei de citar o meu caso, do pastor falar para mim, crente que vai para a comunidade é porque quer a porta aberta, a comunidade não é lugar sério, e você ouviu do pastor Elias lá na internet, e, cara, mal sabem eles, outro dia eu falei isso para um rapaz, eu peguei um 99 com ele, e eu falei que eu era pastor em uma comunidade, e eu falei, eu sou pastor auxiliar na comunidade do Calvário. Aí ele falou, mas como que é a comunidade? Eu falei, comunidade, cara, é um lugar que você não vai ter muitos usos e costumes,
mas você vai ter um apego muito maior na Bíblia. A gente aperta muito mais que nas igrejas que usa terno e gravata. Foi assim que eu defini a comunidade para ele. Antes de eu passar para o Gabriel, eu mandei um recado aí para quem precisar sair, irmãos. Fique à vontade, eu tô dando uma segurada aqui, porque os irmãos estão levantando a mãozinha aí. Aí eu posso contar uma parábola? Havia um pastor de ovelhas e ele foi designado para pastorear um campo em um lugar distante. E quando ele chegou lá nesse campo, tinha 4, 5 ovelhas. Isso é uma parábola, tá, gente? Só para vocês sintetizar o negócio aí. Qualquer coincidência é mera... Como que diz? Não, enfim, qualquer coisa aí é isso aí, é mera coincidência. Qualquer semelhança é mera coincidência. E aí, quando ele chegou nesse aprisco, poxa vida. E aí ele pegou aquelas 4 ovelhas, aí vieram mais algumas, e ali eles começaram a trabalhar e começaram a desenvolver. E passado o tempo, por o dono, porque o dono não é Jesus, o dono daquele aprisco, o proprietário do aprisco, né? Que o pastor que estava ali, ele foi só designado, o proprietário do aprisco, proprietário do aprisco ali, que não é Jesus, né? É eu não vou falar o que Jesus falou, vai. O que pula as portas das ovelhas é mercenário, como Jesus falou. Aí o ladrão é o mercenário, né? O que pula fora é o ladrão, ou aquele que não dá vida pelas ovelhas é o mercenário. Então o cara era só um mercenário, o cara só queria ganhar dinheiro, o cara só queria ter uma vida boa ali, nessa parábola, nessa história. Né? Nessa história, não é história, tá? História, porque história não é fato venérico, como dizia o carinha lá. Aí ele foi, porque ele não concordava com a forma que o pastor, que o mercenário lá, o dono do aprisco, designava ali as coisas, ele confrontou e ele precisou sair. Ele precisou se retirar porque ele não queria fazer mais mal para aquele ambiente, né? O pastor achou que estava fazendo e entregou na mão do mercenário lá, do pastor mercenário, aquele aprisco com algumas dezenas de ovelhas. Ele pegou com 4, 5, entregou com algumas dezenas. Com o passar do tempo, né, esse pastor que saiu como um mau pastor, ele... Vai lá, gente. A história está terminando, mas vai lá. Depois vocês peguem no finalzinho da aula lá essa historinha aí. Esse pastor arrumou um campo por conta própria, juntou algumas outras ovelhinhas e começou a trabalhar. Só que esse aprisco que ficou lá, né, esse aprisco que ficou no lugar lá, ele acabou sendo um aprisco que, passado o tempo, foi se esvaziando. E chegou ao ouvido do pastor que, naquele aprisco, existia hoje, né, na atualidade, 11 ovelhas. Das 11 ovelhas que ficou, 9 foram que o pastor que saiu como rebelde ganhou e deixou lá servindo ao Senhor. Depois de quase 6 anos que esse pastor saiu de lá, né, o rebelde, a igreja está sendo sustentada por 9 ovelhas que o pastor deixou lá. E é que o pastor é rebelde, não presta. Então é só uma história, tá, gente? É só uma história. É só uma história, uma parábola, só para você ter uma ideia de como que funciona o negócio. Fala aí, ô Azael, para a gente terminar. Essa questão aí do que o que eu falou, a questão do questionar, né? Viu que algo estava sendo pregado ali que não condizia com a palavra e questionou. Para mim, isso daí é o verdadeiro protestantismo, né? Porque o protestantismo ele nasce através do questionamento, porque existe algo que o Senhor nos deu, que é a questão do intelecto, o raciocínio, né? Poder pensar, poder raciocinar. E aí, o que precisa verdadeiramente na vida dessas pessoas que estão sendo manipuladas e que vivem debaixo desse falso evangelho é a questão do ser protestante,
né? É protestar contra aquilo que está sendo pregado, contra a heresia. E, para mim, o verdadeiro protestantismo é isso, é pensar e, através do pensamento, gerar o questionamento, né, porque o que está sendo pregado não condiz com a palavra, e protestar contra aquilo. Né, e isso é independente do lugar onde nós estamos. Ser protestante, para mim, é isso, é poder pensar, ter essa liberdade de pensar e viver de acordo com a palavra, e a partir do momento que você vê que aquela liderança, ou que aquilo que está sendo pregado não condiz com a palavra, protestar contra aquilo. Amém. É isso aí. Bem sintetizado, bem organizado o pensamento. Gente, vamos embora, né? Já deu 10 minutos a mais aí. Senão a gente fica o resto da tarde conversando aqui. Dia 21, festividade dos jovens. Atividade dos jovens da Vitória quando eu estou aqui. Irmã Jéssica, você quer compartilhar alguma coisa? O Eduardo quer compartilhar alguma coisa? A Ariana? A irmã Marli? Não? Amém. Não. Amém, minha irmã. Então, gente, vamos orar para nós irmos embora? O Keu, ora para nós terminar aí. Amém. Vamos orar, gente. Feche os olhos aí. Deus amado, Senhor, agradeço, Senhor, pela oportunidade, a liberdade e também pela escravidão em Ti, Pai amado. Abrimos mão, Pai amado, Deus, da nossa liberdade, o paradoxo da salvação, nós somos livres para ser seus escravos. Deus, cada dia mais, como Davi falou, nos dá, Pai, a alegria da sua salvação. Mas não, Pai, pela consequência de um pecado, mas sim da comunhão contigo, Deus. Que venha conduzir todo mundo esse dia. Logo mais teremos culto. Amanhã, Senhor Deus, trabalho essa semana, que possa realmente fazer igual o pastor falou, ter um tempo de qualidade para contigo, Deus. Nos ensina cada dia mais a ser servo, cada dia mais ser humilde, cada dia mais, Pai, crescer na graça e no conhecimento, assim, de acordo com a tua vontade. Assim eu te peço, te agradeço por todos nessa reunião, todo Pai amado que estava nos assistindo, seja qual for a mídia social que eles acessaram. Assim eu te peço, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Deus abençoe a todos vocês. Tem um pessoal aqui que assistiu pelo Facebook, Sandra, Rafael, Taylor. Tem uma galerinha aqui, a Tatiane, o pessoal que assistiu aqui pelo Facebook. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Até semana que vem, gente. Semana que vem, não perca a continuação da aula. A gente vai falar sobre o discipulado de Jesus com mulheres, enfim. Tá bom? Deus abençoe em nome de Jesus.